Bom dia, turma do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam ótimos, né? Vocês estejam todos muito bem, tá bom? Para a gente poder dar início a mais uma manhã, a mais um dia de estudo. É bom estudar, não é? Às vezes dá uma preguicinha, dá, mas logo vai embora, certo? Vamos deixar essa preguiça pro lado de lá, tá bom? Porque hoje nós vamos dar início a mais uma aula de quê? De português. Mais uma aula de leitura e interpretação, não é verdade? É sim. A gente viu semana passada, a gente viu um gênero textual chamado de quê? Texto teatral. Quando a gente fala de texto teatral, a gente já lembra de quê? Teatro, né? Texto teatral, teatro, claro, a gente já lembra logo disso, verdade? E a gente viu que o texto teatral, que já está com, né, a gente já viu a primeira parte, não foi? Que o texto teatral, ele também conhecido como texto que dramático, é escrito com o objetivo de ser encenado. Né? Todo texto teatral, ele tem o objetivo de ser encenado. Por isso, ele apresenta rúbricas e falas de personagens. Esse texto teatral aqui, né, a gente viu na leitura 1 do segundo ato, A Última Chance, e agora a gente deu continuidade ao texto que a gente viu na leitura 1. Que a gente viu os personagens, as ações dos personagens, né? A gente via tudo isso que eles deveriam fazer, cada ação, os ruídos que apareciam, né? Como eles deveriam se comportar, também tinha. E a gente vai ver aqui, ó, mais um trecho desse texto, que se chama A Última Chance, tá certo? Então tem ainda FNP, né, que era um dos personagens principais, né, que ele diz o seguinte: o clima melancólico é interrompido quando FNP se levanta de um pulo. Se nós estivéssemos na sala de aula, né, tivéssemos as nossas aulas presenciais, normais, a gente dividiria sim a leitura desse texto, cada criança, cada estudante sendo responsável por fazer a sua parte. A gente dividiria alguns estudantes para ser os personagens desse texto teatral. Seria interessante? Seria sim, né? Cada um de vocês faria um personagem para poder juntos a gente compartilhar desse texto. Então, vamos ver outros natais. E agora, Scrooge, lembra-se desse dia e das pessoas? O que foi que a FNP disse? Ele bate palmas e o cenário se ilumina. Há uma árvore de Natal cheia de pacotes, mesa com um banquete e pessoas enfeitadas com bolos natalinos. As pessoas conversam e se abraçam, mas o público não os ouve. Um casal gordo cumprimenta todos, é o centro das atenções. Scrooge e FNP ficam num canto do palco. Scrooge é a loja que o Senhor Fez, meu primeiro patrão. Ele me ensinou tudo o que podia sobre contabilidade. Sua esposa adorava festas. FNP, você se lembra de que dessa vez houve um baile? Já vai começar. Vem, Scrooge, anime-se. Então, assim, esse texto aqui, ele dá continuidade àquele texto 1 da leitura 1 que a gente já fez, certo? Que era para vocês o quê? Ter lido em casa, né? Ter entendido, para poder responder as questões que estão propostas aqui na nossa página 48, né? Isso, até a página 50. Tá bom? Entendido que agora a gente vai fazer a nossa correção, tá bom? Então eu dei início para vocês poderem, né, lembrar, e vocês eram para ter dado continuidade em casa fazendo a leitura para poder responder as questões, certo? Então vamos aqui. Primeira questão da interpretação. Escrita. Quais personagens que aparecem nesse trecho ainda não haviam aparecido no trecho da leitura 1? Vocês viram que no trecho da leitura 1 a gente teve até uma questão em que a gente circulou os personagens, né, daquele texto teatral. Já nessa leitura 2,
tem alguns personagens que não estavam na leitura 1 e que apareceram agora nessa leitura 2. Quem são esses personagens? Quem são? Você vai e coloca. O Senhor e a Senhora Fris. E quem mais? E Laura. Esses personagens aqui não estavam na leitura 1 e apareceram agora na leitura 2. Identifique e sublinhe no texto um trecho em que o cenário é descrito na rúbrica. Então vamos lá. Lá na página 44. Como é que eles descrevem o cenário? Página 44, terceiro parágrafo. Eles descrevem como? O cenário se ilumina, há uma árvore de Natal cheia de pacotes, mesa com um banquete. Certo? Tá desse jeito aí. Terceira. Segundo Scrooge, por que ele pediu a Laura que esperasse para se casar com ele? Por quê? Ele queria que ela esperasse para ela se casar com ele. Por quê? Ele pediu que ela esperasse para ele poder ficar o quê? Rico. Pois só assim ele daria tudo o que ela queria. Então, na segunda questão, você coloca: ele pediu que ela o esperasse para ele poder ficar rico. Ele achava que rico ia dar tudo que ela queria. Tudo que ela pedisse, se ele ficasse rico, ele teria condições de dar. Na quarta questão, ao iniciar sua carta, Laura explica por que resolveu escrever, em vez de falar com Scrooge pessoalmente. Qual é a justificativa dela para isso? Por quê? Ela tem medo de quê? Do homem que ele se transformou, certo? Que ela não reconhecia mais, por isso que ela resolveu escrever. Então ela vai e coloca lá, não é? Ela tinha medo do homem que ele se transformou, porque ela não reconhecia mais. Quando ela o conheceu, ele era completamente diferente. Completamente diferente. Quinta, em sua carta, Laura diz que Scrooge mudou. Quais são as principais características dele? Após essa mudança ressaltada por Laura, como foi que ele mudou? Ele mudou o quê? Ele passou a ter o quê? Generosidade? Não. A paixão pelo dinheiro? Sim. A ganância? Sim. A compaixão? Não. Se antes ele tinha os sentimentos bons, as coisas boas, ele se transformou, né? Essas coisas ruins foi transformado, né, na vida dele. Relê o trecho a seguir, ó. Que é que Scrooge parece cansado e triste. Por favor, fantasma, leve-me de volta ao escritório. Chega dessas lembranças. O que esse trecho indica sobre os sentimentos de Scrooge em relação às lembranças do seu passado? Que o quê? Indica que essas lembranças deixavam ele triste, o perturbavam, né? Ele não ficava à vontade com essas lembranças, não traziam boas recordações, tá certo? Então você vai e pode colocar. Essas lembranças não traziam boas recordações. Boas recordações. Certo? Sétima. O segundo ato termina com o fantasma dos natais passados, recitando ou cantando alguns versos. Que relação há entre esses versos e a história de Scrooge? Nos versos, o fantasma fala sobre ficar só, se não fizer a coisa certa. E Scrooge é um homem solitário.
pois abriu a mão de amigos, família, do seu amor em nome de quê? Do dinheiro, certo? Então, olha só, nos versos ele fala sobre, o fantasma fala sobre ficar só, né? Se não fizer a coisa certa. E o Scrooge é um homem solitário, por isso que tem essa relação com a história de Scrooge, tá certo? Então, você vai e coloca aí, ó. Nos versos, o fantasma fala sobre ficar só. Sobre ficar só se não fizer a coisa certa. E Scrooge é um homem solitário. O Scrooge ele acabou se desligando de muita coisa, né, por causa do dinheiro, por causa da ganância. Então ele deixou família, deixou amiga, deixou o grande amor da vida dele. Por isso que Laura não reconhece quando vai mandar a carta. Não reconhece, porque aquele Scrooge de antes, ele não era mais do jeito que era, certo? Vamos agora para a página 50. Observe a cena a seguir do filme Os Fantasmas de Scrooge, também inspirado na obra O Conto de Natal. É possível identificar quem são os personagens retratados nessa cena? O Scrooge e o Fantasma dos Natais Passados estão lá no fundo. E a lembrança de Scrooge com Laura no passado, certo? Tem aqui na frente. Então você vai e coloca aí, tá bom? Dá para perceber sim, certo? O Scrooge e o Fantasma dos Natais Passados estão ao fundo. Scrooge e o Fantasma dos Natais Passados ao fundo. E a lembrança do casal está na frente. A lembrança de Scrooge e Laura, né? Estão mais na frente. Então dá para a gente perceber sim. Identifique e copie o trecho do texto teatral que corresponde a essa cena do filme. Qual seria essa cena do filme quando você vê essa imagem aí? Lá no texto fala: para diante de uma moça que sorri e o aceita como par. Então você vai e copia, certo? Para diante de uma moça que sorri e o aceita como par. Para diante de uma moça que sorri e o aceita como par. Certo? Muito bem. Então essa foi o que? Essa foi a nossa correção do nosso texto teatral, tá certo? E hoje nós vamos ver outro gênero, certo? Que é o que? Mito. Você já ouviu falar de mito? O mito ele é um gênero o quê? Narrativo, tá certo? Mito, ele é um gênero narrativo que tem como objetivo o quê? Explicar a origem do mundo, de fenômenos naturais da humanidade e apresenta personagens sobrenaturais, como deuses e ambientes sagrados, como o Monte Olimpo, certo? Esse mito que vocês vão ler em casa hoje, que é para poder fazer a atividade, é chamado de a Caixa de Pandora. Você já ouviu esse mito, a Caixa de Pandora?
Já não, professora, eu nunca ouvi falar desse mito da caixa de Pandora. Então hoje você vai ter que ler em casa para você saber como esse mito ele é interessante. Olha só, a caixa de Pandora. Zeus estava sentado em seu trono no alto do Monte Olimpo, quando observou que os homens cozinhavam e dançavam ao redor de fogueiras. Seu ódio o fez tremer, o que fez a terra se agitar. Os humanos têm de ser punidos por terem aceitado esse poderoso presente de Prometeu, declarou. Zeus sabia exatamente como fazer isso. Ele instruiu Hefesto a esculpir em um bloco de mármore a primeira mulher. Hefesto, um mestre artesão, moldou-a para se parecer com a sua linda esposa, a deusa Afrodite. Zeus lhe deu o nome de Pandora. Cada um dos deuses deu a Pandora um presente. Atena, deusa da sabedoria, soprou a vida dentro dela. Afrodite, deusa da beleza, vestiu-a com lindas túnicas. Outros deuses deram a Pandora gentileza, paz, generosidade e saúde. Zeus então levou Pandora à terra. Os homens ficaram impressionados com sua beleza. Todos queriam se casar com ela, mas Zeus chamou Epimeteu. Como recompensa por todo o árduo trabalho que você teve criando os animais, quero lhe oferecer esta linda esposa, disse, concedendo-lhe a famosa Pandora. Prometeu alertou Epimeteu diversas vezes de que Zeus amava ciladas e que confiar nele não era seguro. Mas Epimeteu estava tão arrebatado pela beleza da noiva que se esqueceu completamente dos conselhos do irmão. Só conseguia pensar em Pandora. E os dois se casaram. Como presente de casamento, Zeus deu a Pandora uma caixa cintilante, cravejada de pedras preciosas, feita por Hefesto. Aconteça o que acontecer, não abra esta caixa. Nunca, alertou Zeus. Epimeteu levou Pandora para viver na casa dele. Colocou a caixa em um canto e logo se esqueceu dela. Mas sua esposa, não. Dia após dia, os olhos dela eram atraídos pela caixa. O que tem aí dentro? Vivia perguntando ao marido. Não interessa, Epimeteu respondia. Nós prometemos a Zeus que nunca iríamos abri-la. Pandora ficava cada dia mais curiosa. Ela tentava se afastar da caixa, mas se pegava criando desculpas para ir àquele canto da casa. Tentou cobrir a caixa com um pano para evitar vê-la, mas não conseguia se controlar e espiava por baixo dela. Um dia, quando Epimeteu não estava em casa, Pandora postou-se em frente à caixa. Seus dedos acariciaram as pedras brilhantes e ela novamente se perguntou o que haveria ali dentro. O anseio de saber era tão forte que ela não conseguia mais raciocinar direito. Uma espiadinha, disse a si mesma. Vou dar só uma espiadinha, ninguém vai saber. Bem devagar, abriu a tampa da caixa. De lá de dentro voaram coisas horríveis e assustadoras. A inveja e a ganância tomaram conta do ambiente ao redor. O ódio e a dor gritaram em seus ouvidos. A doença, a fome e a pobreza soltaram gemidos e tentaram agarrá-la. A guerra e a morte faziam piruetas no ar. Todos os males possíveis tinham sido liberados no mundo. Zeus sabia que a curiosidade humana faria com que isso acontecesse. O que eu fiz? Pandora gritou. Em pânico, fechou a tampa com força, deixando apenas a esperança dentro da caixa. Como a esperança permaneceu preservada lá dentro, os humanos têm conseguido seguir em frente e sobreviver à maior parte dos problemas e das desgraças que Pandora libertou.
A esperança nos permite acreditar que, por pior que as coisas estejam hoje, amanhã poderá ser um dia melhor, certo? Então isso aqui foi um mito da caixa de Pandora. Você sabia já desse mito? Não? Ficou sabendo? Gostou da história? Interessante, não é? Esse gênero textual. Então, para você ver aí, né? A narrativa que você leu, né? Você gostou dela? Você achou interessante? Você achou bacana? Né? Que lição esse mito ensina às pessoas? Você lê esse mito aí todinho. Qual o ensinamento que ele ensina para nós? Que a gente deve ser o quê? Curiosos, né? A gente tem sempre que agir com o quê? Com precaução e pensar bem antes de fazer as coisas, certo? Se eu tivesse aqui para vocês uma caixa, né, trouxesse uma caixa aqui e ficasse falando com essa caixa na mão, com certeza aí de casa você já estava perguntando que caixa, o que é que a tia Luciana tem dentro dessa caixa? Porque querendo ou não, nós somos curiosos. Só que tem gente que é curioso além da conta, tá certo? Então esse mito aí, ele nos dá esse ensinamento. A gente ter precaução, né? Porque a gente, antes da gente pensar, antes da gente fazer determinadas coisas, que não precisa dessa curiosidade imensa para a gente poder saber das coisas, tá certo? Então em casa você vai fazer a página 63, página 63 até a página 65, certo? 63 e 65. Vocês já ouviram essa expressão para terminar? Vocês já ouviram essa expressão falando grego? Quem nunca ouviu alguém dizer, você está falando grego? Pois é, muitas vezes nós falamos mesmo. Muitas expressões que utilizamos atualmente têm origens gregas. Por exemplo, Atlas é o deus da astronomia. Hoje conhecemos Atlas como conjunto de mapas do mundo, certo? Então você deve até conhecer outras palavras que têm um significado para você, mas que tem outro significado, né, de modo geral, tá bom? Então você faz da página 63 até a página 65, dá outra lida de novo no mito, para você poder responder as questões, tá certo? E manda atividade para quem? Para mim, que eu estaria à disposição para ouvi-los, se tiver dúvida, e receber a atividade de vocês, tá bom? Meu beijo a cada um de vocês.